Todos os anos é a mesma coisa. No verão, a dengue se espalha por todo o país. O que não faltam são pessoas infectadas pelo Aedes aegypti, procurando atendimento médico. Mas com medidas simples, é possível combater a doença. E esse é o tema do nosso Saúde e Segurança no Trabalho de hoje. Veja só. Lixo, sujeira, água parada. Essa combinação pode fazer muito mal à sua saúde. Um prato cheio para a proliferação do mosquito da dengue. A dengue entra no organismo como um vírus. A doença é transmitida pela picada da fêmea do Aedes aegypti, mosquito que age normalmente durante o dia e se multiplica nos chamados depósitos de água parada, acumulada em recipientes no quintal de casa ou em pneus. O mosquito da dengue é tão urbano quanto a gente, né? Então a população ficou urbana, a grande maioria, e o mosquito veio junto conosco, né? E ele usufrui de todos os nossos problemas que são inerentes à vida em adensamentos populacionais grandes, né? A gestão do lixo inadequada, né? A parte de abastecimento de água precária, que isso pode trazer a necessidade de guardar água e aí ter criadouros. A nossa falta de educação, digamos, ambiental, no sentido de saber como que o mosquito se reproduz e como nós nos tornamos facilitadores da sua reprodução. Estima-se que em todo o mundo, 50 milhões de pessoas sejam infectadas por ano pelo mosquito da dengue. A forma mais comum é a dengue clássica. Os sintomas são semelhantes aos da gripe, com febre alta, dores musculares e dor de cabeça fortes, dor nas juntas e até mesmo atrás dos olhos. Outra característica é a coceira, normalmente acompanhada de manchas vermelhas pelo corpo. Nas crianças, a febre alta pode vir acompanhada de sonolência, falta de apetite, vômitos e diarreia. Depois de 3 dias, a febre começa a baixar e os sintomas vão pouco a pouco desaparecendo. Mas o cansaço e a sensação de fraqueza ainda podem permanecer por algumas semanas. Pacientes com a dengue clássica podem evoluir rapidamente para a dengue hemorrágica. Justamente quando a febre começa a baixar, surgem sangramentos em diferentes partes do corpo, como o nariz e a gengiva. Hematomas provocados pelo rompimento de vasos na superfície da pele também devem ser encarados como um alerta. Em casos mais graves, ocorrem hemorragias no aparelho digestivo e nas vias urinárias. Como existem 4 diferentes tipos de vírus da dengue, os chamados sorotipos, o paciente só desenvolve imunidade para aquele tipo de vírus que contraiu. Isso faz com que ele possa ter a doença novamente, só que com um outro sorotipo. Neste caso, o risco da dengue hemorrágica aumenta. A forma hemorrágica é uma resposta do sistema imune àquele vírus. Se ele já teve contato com aquele vírus, a segunda vez que ele entrou em contato com esse vírus, a chance da resposta imunológica dele ser mais efetiva é maior. Então, a chance dele ter uma manifestação clínica mais grave é maior. Porque não é o vírus que gera o seu sintoma, é o teu organismo combatendo aquela infecção que gera os teus sintomas. Osni desenvolveu a forma clássica da doença. A ardência nos olhos foi o primeiro sintoma de que algo não ia bem. Senti o meu corpo todo, os meus braços principalmente, né, pinicando, enfim, comichões. E aí depois veio a dor terrível na panturrilha, que eu não conseguia andar direito. E depois dessa dor na panturrilha, febre baixa o tempo todo. A confirmação de que o paciente está com dengue só pode ser feita por exame em laboratório. Por isso, é tão importante procurar um médico. Como não existe um tratamento específico para a doença, o paciente deve fazer repouso, tomar bastante água e ingerir medicamentos que ajudem a baixar a febre, como analgésicos. O que é importante? Se você acha que está com dengue, se você tem algum sintoma, busque atendimento do pronto-socorro. Porque, é dengue. Não, mas pode ser zika, pode ser chikungunya, pode ser febre amarela, pode ser várias outras doenças que a gente precisa diagnosticar. Há 2 anos, a Anvisa aprovou o uso de uma vacina para combater a dengue, mas ela é voltada apenas para pacientes na faixa etária de 9 a 45 anos e que já tiveram algum tipo da doença ao longo da vida. A vacina, atualmente disponível no mercado,
cria imunidade parcial no paciente, ou seja, não é eficaz contra todos os sorotipos, o que aumenta o risco do paciente desenvolver a forma mais grave da doença. Para que uma vacina contra a dengue possa proteger você, tem que proteger contra os 4 sorotipos do vírus. Na hora em que uma vacina não causa uma proteção homogênea para os 4 sorotipos de vírus e você não ficar protegido para qualquer um deles e, infelizmente, adquirir a infecção, pode ser que isso, cause uma perturbação no sistema imunológico que, eventualmente, você está mais exposto a ter uma doença mais grave, Dados do INSS mostram que nos últimos 5 anos, quase 5.000 trabalhadores receberam algum tipo de auxílio-doença em consequência da dengue. O recorde foi entre os anos de 2015 e 2016, período em que o país registrou as 2 maiores epidemias desde o início da década de 90, quando os casos começaram a ser monitorados. Em 2 anos, mais de 3 milhões de pessoas contraíram a dengue no Brasil e quase 1.800 perderam a vida em decorrência da doença. Os especialistas entendem ser difícil apontar quais profissionais estão mais expostos à doença. É que a dengue não escolhe sexo, idade e nem profissão, mas recomendam que aquelas pessoas que trabalham perto de mato alto, jardins, mata fechada ou até mesmo lixões utilizem roupas longas, como calças e camisetas de manga comprida, ou façam o uso de repelentes. Cada trabalhador perde, em média, 1 semana de trabalho em função da doença, mas em casos mais sérios, esse período pode dobrar ou até triplicar. Tem a parte direta, que cada indivíduo doente perde, e tem a parte indireta, que é o que ele deixou de produzir por causa da doença. Então, dependendo da gravidade da doença que você tiver, você pode passar até 1 mês sentindo, digamos, dificuldade para você ganhar o seu mesmo nível de desempenho que tinha antes, Vamos tentar manter o foco, controlado, vamos manter a caixa d'água fechada, não vamos deixar a água parada, porque é muito complicado. Toda a sociedade junta, a gente consegue vencer essa doença. Sozinhos, somos impotentes.